Quero ler com vocês Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11, por favor. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Os irmãos me ouvem no fundo? Estão me ouvindo? Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Acho que é o retorno aqui que está baixo. Aqui. Isso. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2 de Apocalipse 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para vos lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Olha agora. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos repetir isso? Só essa parte? Do 3? 3. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Curva sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez, Pai, a tua palavra aqui lida agora será exposta. Que ela encontre guarida aos corações, que ela encontre amparo nos corações, que crave, Senhor, essa palavra nos nossos corações. Para nós, mais uma vez, reafirmarmos, relembrarmos o que ela é e o que o Senhor simboliza para nós. Ó Senhor, e para alguém, quem sabe, que ainda assistirá essa pregação posteriormente, que ainda não conhece o Teu Evangelho, a Tua Palavra, que sirva, Pai, como um divisor de águas, que sirva como um divisor de tempos, e que seja um tempo de alegria, um tempo de regozijo, mesmo, Senhor, sabendo das condições que a Tua Palavra, que lida agora, recomenda e expõe. Senhor, que o Teu Filho Jesus ilumine a mente de cada um de nós nessa noite, e que nós possamos sair daqui edificados pela orientação, instrução, pela capacitação da Tua Palavra. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração sincera, Senhor. Sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau, e recondiciona tudo isso às veredas da Tua justiça. Nos orienta, Pai, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma carta, é uma epístola. Embora em Apocalipse, no livro de Apocalipse, revelação de João, né? A visão que João teve, através do arrebatamento, como você assim quiser chamar, aqui nós estamos diante de uma epístola, de uma carta inserida dentro do livro de Apocalipse. Esse texto que nós acabamos de ler aqui trata diretamente a respeito da igreja de Esmirna. Não é a única igreja pela qual o Senhor Jesus enviara uma carta. Nós temos no capítulo 2 e no capítulo 3 as 7 cartas enviadas às 7 igrejas que estavam ali na Ásia Menor, hoje vocês conhecem como Turquia. Nós vamos tratar a respeito desse texto com muita clareza e objetividade daquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração, a respeito de nós sermos fiéis até a morte. Fiel até a morte. Apocalipse, ele contém mensagens de Jesus, Cristo, claro, nós vamos nos ater a esse capítulo aqui, a essas 4 primeiras das 7 que eu citei. Igrejas, são elas: Éfeso, se você voltar um pouquinho mais, você vai notar isso escrito lá. Esmirna, que nós estamos tratando aqui, já até estudamos aqui. Estamos estudando o livro do Apocalipse, na verdade, escatologia na literatura apocalíptica. E já estudamos isso daqui. Às quintas-feiras, às quartas, né? Agora mudou para quinta-feira. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira estão contidas aí no capítulo 2. Essas cartas aqui são tanto quanto encorajadoras, quanto na verdade desafiadoras. Se você notar e ler todas elas, você vai falar: meu Deus do céu. É a forma com que Jesus traz juízo ao mundo, mas antes ele está falando à igreja, a relação dos seus juízos. Antes de ter com o mundo, ele está tendo com a sua igreja. E se você ler com mais calma em casa,
Essas 7 cartas são 2 capítulos apenas. Naturalmente você vai entender e verificar várias coisas. Cada carta aqui ela segue um padrão semelhante, não igual, mas um padrão semelhante. Você vai achar aqui uma introdução, você vai achar aqui de repente um elogio ou outro do Senhor a respeito da igreja que estava contida naquele cenário. Você vai achar uma repreensão, ou mais de uma repreensão, exceto nessa carta que nós lemos aqui, de Esmirna. Não há repreensão aqui. Você vai achar uma instrução e você vai achar uma promessa que o Senhor está falando àquele que vencer, ao vencedor. As estruturas dessas cartas, do capítulo 2 e do capítulo 3, você vai notar exatamente isso. A igreja em Esmirna aqui, que está nessa perícope que nós lemos, no capítulo 2, no verso 8 a 11, Jesus elogia essa igreja pela sua fidelidade. Simples assim. Ele elogia a igreja de Esmirna pela fidelidade diante de um cenário de perseguição, de pobreza, de calúnia e etc. Ele está elogiando essa igreja. Não para que o orgulho da igreja crescesse, fala, nossa, como nós somos bons, não. Não é isso que Jesus está falando, de jeito nenhum. Ele diz a eles aqui que eles enfrentarão, inclusive, Jesus falando à igreja de Esmirna, enfrentarão sofrimentos. Só que Jesus, ao passo que ele fala que a igreja de Esmirna enfrentará sofrimentos, no plural, ao mesmo tempo aqui, ele encoraja esses crentes que estavam ali na igreja de Esmirna a permanecerem fiéis até o final dos dias deles, até a morte, prometendo-lhes então o quê? Senão a coroa da vida. Ele estava dizendo isso. E aí por que Jesus está falando isso? Porque esse cenário, sem pé, sem nem cabeça, se nós não entendermos o contexto, evidentemente que nós sairemos sem entender nada do que Jesus está falando. Do porquê, inclusive, ele está aqui elogiando essa igreja, dizendo que ela passará por sofrimentos. Mas, meus irmãos, diante de um contexto atual, veja bem, fazendo um paralelo, de relativismos exacerbados que nós vivemos, relativismos desenfreados, secularismo, que tensionam a deixar Deus de lado, inclusive em algumas áreas da vida, não é? E não somente isso, até mesmo o hedonismo, o prazer a todo custo, não é? As questões de nós termos aqui uma alegria, mas uma alegria falsa, um sorriso amarelo, algo nesse sentido, a todo custo, traz eco ao nosso ser. E a pergunta que é cabível para nós diante desse pequeno momento que nós estamos lendo aqui, nessa igreja de Esmirna, para nós, fazendo um paralelo, é possível, de fato, nós sermos fiéis até a morte diante de tudo que nos cerca? É possível. Talvez você não saiba responder nesse momento. Talvez você até saiba responder nesse momento. Talvez você tenha até medo de responder nesse momento. Mas veja, o sofrimento, ele revela quem de fato é fiel e quem é conveniente. O sofrimento faz isso. Ele revela o ponto de fidelidade que nós caminhamos, o ponto de fidelidade da nossa conveniência, da nossa estagnação, do nosso deitar numa rede, esperar que aconteça alguma coisa. Acontece. Aqui nós vemos uma igreja sofredora, veja bem, Esmirna. Nós vemos uma igreja não somente sofredora, mas perseguida. Nós não vemos só uma igreja sofredora e perseguida, uma igreja pobre. Nas mais variadas vertentes da palavra pobre que você possa imaginar. Nós vemos uma igreja aqui caluniada. Nós vemos uma igreja aqui aprisionada. Nós vemos uma igreja aqui enfrentando a morte física. É sobre isso que eu estou dizendo. Nós vemos isso. Mas uma igreja que é fiel e que só recebe elogios de Cristo. Reforço a pergunta para você. É possível nós sermos fiéis até a morte diante de tudo que nós vivemos? Esses todos ismos, relativismo, hedonismo, secularismo e mais ismos por aí afora. Tudo que Jesus diz nessa carta tem a ver com a cidade e a igreja. Recorrentemente, Jesus faz um paralelo. No capítulo 2 e no capítulo 3 dessas cartas. Em relação ao que tinha na cidade, a história da cidade, o histórico da cidade e a igreja onde estava inserida, ele faz sempre esse paralelo. Uma igreja aqui pobre numa cidade que era rica. Que contradição ambulante. Esmirna, uma igreja pobre, numa cidade rica. Esmirna, inclusive, ela rivalizava com Éfeso. Éfeso também era uma cidade muito rica, potencializada em comércio. Esmirna tinha uma certa rivalidade pela concorrência, a competição nos comércios, nas questões. Era uma cidade aqui bela, talvez a mais bela da Ásia Menor, hoje Turquia.
E não só isso, era considerada que o ornamento, a coroa, a flor da Ásia, era Esmirna. Estou falando da cidade. Cidade comercial, onde ficava um porto, além de todos os portos que nós víamos no mundo antigo, um porto muito rentável da Ásia. Um monte que havia ali, conhecidíssimo, e até hoje, o Monte Pagos, era coberto de templos, de muitas casas. Hoje se faz muito turismo por aquelas regiões. Casas formosas, não era uma casa qualquer, uma cidade muito rica. Em um lugar aqui em que tinha muita realeza, que tinha muitas torres, né, talvez castelos hoje em dia, já construídos, era a cidade de Esmirna. Tinha aqui uma magnífica arquitetura, uma coisa linda, daquelas que a gente vê na foto e dá vontade até de viajar para a Turquia, não é? O que falta é tempo, não é verdade? Mas dá vontade de viajar, né? Para ver. Templos suntuosos, lugar de realeza, magnífica estrutura. Templos ali dedicados, por exemplo, a deusa, falsos deuses, é claro. Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. Vários templos erigidos lá na cidade de Esmirna. Uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido, mas ressuscitado ao mesmo tempo. Veja, Esmirna, ela havia sido fundada como colônia grega 1000 anos antes de Cristo. E no ano 600 antes de Cristo, os lídios, eles invadiram Esmirna e destruíram, arrasaram com Esmirna por completo. Pouquinho de tempo depois, 200 anos antes de Cristo, 600 anos invadiram e destruíram. 200 anos antes de Cristo, Lisímaco, esse camarada aí, nome bonito, um dos generais de Alexandre o Grande, fica mais fácil para você entender. Um dos generais reconstruiu essa cidade e fez dela ainda uma cidade mais bela do que já era. Reconstruiu. O poder aquisitivo dessa cidade é muito alto. Às vezes a gente olha para a carta de Laodiceia, pensa que Laodiceia é Esmirna. Quando Cristo disse que ela estava morta, mas na verdade viva, em relação à cidade, as pessoas que lá habitavam sabiam exatamente do que Jesus estava falando. A cidade estava morta, morreu, foi invadida, destruída, mas na verdade reviveu e estava mais bela do que nunca. Eles sabiam, não era algo que eles não sabiam, eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. Uma igreja fiel de Cristo na cidade mais fiel a Roma. A igreja estava inserida nessa cidade, a cidade mais fiel a Roma. De todas as cidades orientais, havia sido aqui a mais fiel a Roma, Esmirna. Muito antes de Roma dominar o mundo antigo, o cenário que nós vemos na Bíblia Sagrada, Esmirna já era fiel a Roma. Antes disso, já tinha uma relação de fidelidade com Roma. Veja, Cícero, ele dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel a Roma. No ano, por exemplo, de 195 antes de Cristo, Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. Antes de Cristo. 195 antes de Cristo. No ano 26 depois de Cristo, quando as cidades ali da Ásia Menor competiam e sempre ali rivalizavam Esmirna com Éfeso, sempre, para ter o privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, quem ganhou a licitação? Esmirna. Construíram lá um templo ao imperador Tibério. Para esta igreja que estava inserida nessa cidade, Jesus disse: ser fiel até a morte. Para esta igreja. Mas avançando, uma igreja vitoriosa na cidade de jogos atléticos, não é? Era colônia grega, depois passa ao jugo de Roma. Esmirna aqui tinha um estádio onde todos os anos eram celebrados os jogos atléticos, famosíssimos em todo o mundo. Os jogadores disputavam e ganhavam coroa de louros. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. As coroas de louros, que no nosso Brasilzão aqui tem até um adágio, ele quer coroa de louros. Era isso. Para os crentes dessa cidade, Jesus prometeu não a coroa de louros, mas a coroa da vida. Prometeu isso. E veja, ser cristão em Esmirna era demasiadamente arriscado, porque eles poderiam perder bens e até mesmo a própria vida. E de fato isso aconteceu. Essa igreja aqui pobre, caluniada, perseguida, só recebe elogios de Cristo. Nada mais do que isso.
Elogios nesse sentido terreno que eles estavam caminhando. A fidelidade até a morte era uma marca dessa igreja. E reforça a pergunta: é possível vivermos fiéis até a morte diante das coisas que nos cercam? É possível? Talvez na teoria seja, e na questão prática. A outra pergunta que nos cerca o coração é: como é que nós podemos ser crentes fiéis nos tempos que nós vivenciamos? E não estou falando de uma mera negociata de nos prender e nos matar fisicamente, mas de não negar a Cristo. De fato, nas nossas atitudes, nas nossas ações, de sermos fiéis. Pois bem, talvez a resposta para essa pergunta, em primeiro lugar, é: nós seremos crentes fiéis se tivermos uma visão mais clara do cenário em que nós vivemos nesse mundo. Porque às vezes muitos vivem num conto de fadas. Parece que está tão bom que nem almejam mais a volta de Cristo. Nem almejam. Quem dera fosse agora, hoje. Acabariam todos os problemas. Pelo menos para nós, que somos cristãos genuínos. Olha o que está escrito no texto que nós lemos, Apocalipse 2, verso 8 e 9. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último. Jesus se identificando como o primeiro e o derradeiro. Que esteve morto. A mesma coisa que aconteceu com a cidade. E tornou a viver. Ele está falando: conheço a tua tribulação. Eu sei o que vocês estão passando. Conheço a tua tribulação. Eu conheço a tua pobreza. Mas tu és rico, calma. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Sendo antes, olha que peso agora, sinagogas de Satanás. Se dizem judeus, mas não são judeus. São sinagogas de Satanás, mas estavam lá, no meio. O fato é que a igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova. O futuro imediato ainda era algo temeroso para muitos deles. Eu não estou dizendo que eles não temeram. Eu não estou dizendo isso. Ser fiel não quer dizer não ter medo, ok? Não estou dizendo isso em nenhum lugar do texto. Está dizendo isso. Ao contrário, Jesus está dizendo não temas, porque eles tinham medo. Veja, o que eles estavam passando lá, a tribulação. A ideia aqui de tribulação é de um sufoco, é de um esmagamento, é de um rolo compressor passando em cima. Esta é a ideia aqui. A pressão dos acontecimentos pesava sobre a igreja de Cristo Jesus. As forças contrárias, as circunstâncias contrárias procuravam forçar a igreja a abandonar a fé, a não ser mais fiel. Tribulação. Passavam tribulações. Os crentes lá em Esmirna, eles estavam aqui sendo atacados, eles estavam sendo mortos, eles eram forçados a adorar um imperador, um ser humano, como Deus. Era o que eles estavam vivendo. Você quer saber? De uma vez só, 1.200 cristãos foram jogados do alto do Monte Pagos. De uma vez só. Porque não negaram Cristo. Uma outra vez, mais 800. 2.000 só naquele cenário. Jogado do alto do monte. Porque não negaram Cristo. Porque foram fiéis. Estavam sendo forçados. Passando por tribulação. Os crentes estavam morrendo por causa, não de coisas qualquer, não, mas é por causa da fé. Da fé que eles tinham. Não só tribulação, mas pobreza. A pobreza aqui nunca foi uma maldição. O próprio Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Não é? Nunca foi uma maldição. Mas veja, havia aqui um cenário para duas palavras possíveis para a pobreza dentro desse texto aqui. Pitocheia é a primeira palavra, grego. A segunda palavra é penia. A primeira é pobreza total. É isso mesmo que você está imaginando. Abaixo, talvez, daquilo que nós conhecemos, da linha da pobreza, não é? A pobreza extrema, representada inclusive pela imagem de um mendigo agachado, que era muito comum isso. E não tem sequer aqui aquilo que é essencial de uma pessoa que não tem o mínimo necessário. Em segundo lugar, penia, essa outra palavra, é o homem que precisa, busca o supérfluo. Ele é pobre, ele não busca as coisas adequadas, ele busca aquilo que ele não precisa. Dois cenários aqui para essa palavra. A pobreza aqui dos crentes era um efeito, veja bem, colateral da sua tribulação.
da tribulação que eles viviam. Por que isso? Existiam algumas razões, não é aleatório não. Os crentes daquele momento, e lá em Esmirna, eles eram precedentes, vários deles, de classes sociais inferiores, pobres, no sentido da visão humana, é claro, é isso que eu estou dizendo. Muitos deles, inclusive, eram escravos. Os primeiros cristãos, eles sabiam o que era a pobreza absoluta, eles sabiam. Muitos deles viviam isso. Mas também, os crentes, eles eram saqueados. Além disso, saqueados. Os seus bens aqui eram tomados. Eles passaram por tribulações. Além de pobres, eles ficavam também pobres quando tinha alguma coisa, porque roubavam eles. Tomavam as coisas. Não somente isso. Os crentes haviam renunciado aos métodos, vou dizer assim bonitinho, tá? Suspeitos, para não dizer corrupto. Eles haviam renunciado isso. Ainda bem que todos os crentes fazem isso hoje. Ainda bem. Não é? Eles haviam renunciado meios corruptos, corrupção, falcatruas, acharcos, qualquer outra coisa que você quiser chamar aí. Eles haviam renunciado isso daqui, porque eles eram fiéis a Cristo. E aí, consequentemente, eles perdiam, na visão humana. Perdiam lucros. Aquilo que viria para a mão deles do jeito correto e de uma forma equivocada e corrupta ia para a mão de outros. Então eles eram pobres. Mas já pensou numa coisa dessa? Além de eles estarem lá pobres, além de eles estarem passando por tribulação, eles sofriam difamação. Uma coisa terrível. Os judeus estavam espalhando falsos rumores. Estavam falando mal deles, falando mal dos cristãos. E não era picuinhazinha, não era isso. As mentes estavam sendo envenenadas das pessoas para irem contra esses cristãos, contrário a eles. Crentes aqui de Esmirna, eles estavam sendo acusados de coisas graves, gravíssimas. Havia aqui uma forte e influente comunidade cristã, claro, era rico aquele lugar, inclusive os judeus. Eles não apenas estavam perseguindo os crentes, mas eles estavam influenciando os romanos a prender os crentes, difamando os crentes, falando mal dos crentes. Os judeus, eles foram os principais inimigos da igreja de Cristo. Talvez você se lembre disso antes de você puxar a bandeira, né? Eles foram o principal inimigo de Cristo. Recusaram Cristo. Foram contra a igreja de Cristo do primeiro século, segundo até terceiro. Perseguiram Paulo lá em Antioquia, você lembra disso? Antioquia da Psídia. Perseguiram Paulo. Perseguiram Paulo em Icônio. Perseguiram Paulo em Listra. Em Listra, na verdade, Paulo foi apedrejado. Por quem? Pelos judeus. Não só em Listra, mas lá em Tessalônica. O pastor Gustavo está indo para lá. Espero que não seja apedrejado. Lá em Tessalônica. Em Corinto, Paulo tomou uma decisão. Nós ouvimos até parte disso hoje no sermão da manhã lá na PEN. Paulo tomou uma decisão de deixar os judeus e ir para os gentios. Você tem uma ideia da perseguição que ele sofreu, que a igreja de Cristo sofreu. Quando Paulo retorna para Jerusalém, os judeus prenderam ele no templo e quase mataram ele. Bonzinhos, né? O que vocês acham? Maravilha, né? O livro de Atos termina com Paulo em Roma, sendo perseguido pelos judeus. Eles levantaram uma difamação contra aqueles crentes. Eles se consideravam o genuíno povo de Deus. É por isso que ele está dizendo, falam que são judeus e não são. Cristo estava dizendo isso. Eles se consideravam o genuíno povo de Deus, os filhos da promessa, a comunidade da aliança. Mas eles rejeitaram o Messias. Eles perseguiram a igreja do Messias. Perseguiram a igreja de Cristo. Eles estavam aqui se transformando em quê? Está aí no texto, sinagoga de Satanás. Era isso. A religião satanizada tornou-se a religião do ódio, da perseguição, da rejeição da verdade, difamando Cristo, degradando aqueles que confessam e promovem o nome de Cristo. E eles estavam promovendo a obra de Satanás, lutando as lutas de Satanás. Era o que estava acontecendo. A igreja difamada. Ao longo da história, e aqui também, eles eram difamados como coisas assim. Eram chamados de canibais. Sabe por quê?
estavam comendo o corpo e o sangue de Cristo. Olha, essa reunião secreta deles, estão comendo o corpo e o sangue de Cristo. Eu ouvi, acusa, mata. Era isso que eles faziam. Falando dos cristãos, irmãos seus. Talvez você nem conheça, um dia você talvez vai conhecer. Não só de canibais, mas de acusados de imorais, porque celebraram a festa agapau, a festa ágape antes da Eucaristia. Eles eram acusados, difamados, daqueles que desvirtuavam as famílias, divisores de famílias. Os cristãos, olha eles lá de novo. Porque uma vez que as pessoas se convertiam a Cristo, deixavam suas crenças vãs para servir Jesus e às vezes até a família. Talvez aconteceu já com alguns de vocês. Acusavam os crentes de ateísmo, com A, ateísmo. Por que ateísmo? Na perspectiva de que eles não se dobravam diante dos vários deuses que estavam lá. Cibele, não é? Zeus, Apolo, Esculápio. Eles eram ateus, na visão deles. Acusavam os crentes de deslealdade, de serem revolucionários. Deslealdade? Em relação ao quê? Porque eles se negavam a adorar César como Senhor, o culto ao imperador. César de Roma. Eram difamados. Como se isso não bastasse, eles eram presos. Alguns crentes aqui de Esmirna estavam enfrentando aqui a prisão. A prisão era a sala que aguardava o túmulo. Eles não tinham mais. Eles iam para a prisão e dali túmulo. Cemitério. Trazendo português bem claro. Os romanos não cuidavam dos seus prisioneiros. Normalmente eles morriam de fome, dentro da cadeia. Não tinha direitos humanos. Morriam de fome, morriam de pestilências que eles pegavam. Lepra. Quantos? Morriam lá. Entrou na cadeia, era morte certa. Por servir a Cristo. Por se manter fiel a Cristo. Os crentes, eles estavam prestes a ser levados aqui ao extremo. A fidelidade deles era posta à prova aqui. Jesus estava falando. Nós sabemos que Deus é fiel, inclusive, e não permite nós sermos provados além do que nós possamos suportar. Nós sabemos disso. Mas eles estavam sendo provados. E o Senhor estava supervisionando esse teste deles. Mas avançando no texto, progressivamente falando. Em segundo lugar, dando a resposta àquelas questões iniciais. Nós seremos crentes fiéis se nós tivermos uma visão clara de que Cristo, Ele examina de diferente forma com que o mundo examina. A forma com que o mundo enxerga é uma coisa. Como Cristo enxerga é outra coisa. Está em Apocalipse 2:9. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Eu enxergo diferente, você está falando. Tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A igreja aqui de Esmirna era uma igreja pobre, porque os crentes viviam nas classes mais baixas, como eu disse, por conta de uma série de fatores. Mas não somente isso, pobre porque muitos dos membros eram escravos, pobre porque muitos dos bens eram tomados, saqueados, roubados, pobres porque muitos dos crentes eles eram perseguidos e jogados nas prisões. É por isso, não há quem vencesse nesse sentido. Era uma perseguição e não era velada. Pobres porque os crentes não se corrompiam. Não se corrompiam. Eles suportavam o golpe, não é? Não se corrompiam. Era uma igreja espremida, sofrida, acuada. Sofrida mesmo. Embora a igreja fosse pobre financeiramente, é isso que está dizendo aqui, ela era rica como? Espiritualmente. Espiritualmente rica. Não tinha aqui tesouros na terra, só que tinha tesouros no céu. Era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus. Essa era a igreja de Esmirna. A riqueza aqui de uma igreja não está na pomposidade do seu templo. Nunca esteve. É bom termos estrutura, claro que é, nós queremos. Para o melhor conforto. Mas o ponto aqui não está na pomposidade do templo. Não está na beleza do que nós podemos aqui ajeitar, aqui as cadeiras. Não, não está nisso. Não está no poder aquisitivo do orçamento que a igreja tem. Nunca esteve.
Não está na projeção social do membro, né? Não, aquele lá ele é político, ele é vereador da igreja. Aquele lá é o juiz, aquele lá não está aí. A igreja não está balizada aí. Nunca esteve. Você quer ver? A igreja de Laodiceia, olha só como que é a ilusão da autossuficiência. A igreja de Laodiceia dizia ser rica, se considerava pelo menos, né? Ser rica. Mas Jesus disse para ela: você é pobre. Você não é rico, não é como você pensa. A igreja de Filadélfia, por exemplo, tinha pouca força. Mas Jesus fez o quê? Colocou uma porta lá, né? Um portãozão diante da igreja, uma porta aberta. A igreja de Esmirna era pobre, mas Jesus falou que ela era rica. Aos olhos de Cristo, a forma com que Jesus enxergava, diferente de como o mundo enxergava, a igreja era rica. A forma com que Cristo enxerga é diferente. Enquanto o mundo aqui avalia os homens pelo ter, por possibilidades, Jesus avalia o homem pelo ser, pelo que ele é, diante de Deus, sua fidelidade. Esta foi a avaliação. Importa aqui ser rico para com Deus, espiritualmente falando. Importa para nós ajuntar tesouros no céu e não na terra. E não tem nenhum problema um rico cristão na terra, se Deus o abençoar. Não tem problema. Eu estou falando dentro desse contexto de perseguição. Importa nós falarmos como Pedro falou, não é? Está lembrado? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, não tenho nada disso. Eu não tenho isso. Mas o que eu tenho é mais valioso, não é? Isso eu te dou. Falando para aquele coxo, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Ele não só andou, como saiu pulando dentro do templo depois. É muito mais precioso o que nós temos. Não há prata, não há ouro que possa subverter o que nós temos, enquanto cristãos em Cristo Jesus. A igreja de Esmirna era pobre, mas fiel. Era pobre, mas rica diante de Deus. Era pobre, mas possuía tudo o que precisava, tudo que precisava. Ao olhar avaliativo, não dos humanos, mas de Cristo Jesus. Ela recebe elogios. Vamos avançar. Respondendo à pergunta inicial. Em terceiro lugar, nós seremos crentes fiéis se nós tivermos, veja bem, dispostos e apostos. Eu tenho disposição e já estou pronto. E agora? Dispostos e apostos. Ao quê? A sofrermos por amor a Cristo. A sofrer, é isso mesmo. A sofrer por amor a Cristo. Sabendo, inclusive, que o nosso Senhor, Ele está no controle de absolutamente tudo. Para nós respondermos essas perguntas iniciais, nós precisamos ser fiéis em estar em disposição e sofrermos por amor a Cristo, que cause-nos dano, em qualquer que seja a área, mas não negaremos a Cristo. Verso 10. Não temas, Jesus falando a essa igreja, as coisas que tens de sofrer. Não tenham medo. Eu sei que vocês estão com medo. Eu sei pelo que vocês estão passando, já te digo. Eu estou vendo, não está aleatório, não deu corda do universo, foi embora e não está sabendo nem o que está acontecendo. Ele está vendo. Esse mesmo Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é todos os dias assim, olha, até a porta da cadeia, ok, depois eu não estou mais com você, tá? Todos os dias, em qualquer que fosse o lugar, até a consumação dos séculos. Não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês. Acontecerá. Vai acontecer. Para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. A promessa aqui, amor. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Vocês repetiram comigo esse texto. Aqueles crentes, eles eram pobres, eles eram perseguidos, eles eram caluniados, eles eram presos e agora estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte. Encorajados, você entendeu a palavra? Eles estavam sendo encorajados a enfrentar a própria morte. Eu estou dizendo que nós temos que estar dispostos e apostos aqui a sofrermos por amor de Cristo, para se de fato nós quisermos ser fiéis a Ele. Eu prefiro aqui, veja, não é nada fácil pensar dessa forma. Não é ser fiel, você notou bem?
até o último dia de vida. Não está dizendo isso aqui. Seja fiel até o último dia de vida. Alguém podia pensar isso. Não. É ser fiel até o ponto de morrer por esta fidelidade. É esse o sentido. É ser fiel ao ponto de morrer por esta fidelidade que nós temos a Cristo. Mas vamos sofrer problemas. O sistema sofre problema. Ai, mas lá fora pode ser até um sistema religioso. Vai me apertar, vai me acuar. Sofre problema, não tem problema. Prefiro agradar a Deus do que a homens. É preferir morrer do que negar a Jesus. Para ser fiel é isso. Preferir morrer do que negar a Jesus. Jesus aqui foi obediente até morte, morte de cruz. E nós queremos fazer diferente disso. Não é o nosso mestre? Ele foi da cruz, de uma coroa de espinhos, até a coroa de glória. Jesus, nosso mestre, o nosso Senhor. Não somente isso, ele tinha também aqui um plano traçado para Esmirna, e ele falou: olha, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a igreja de Esmirna, assim como cada um de nós, não é mais candidato à morte. Nós estávamos caminhando para o inferno. Agora nós somos candidatos à vida, mesmo que esse corpo volte ao pó. Era isso que ele estava falando da igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna era fiel a Roma, eu disse para vocês. E era mesmo. Mas os crentes aqui são chamados a serem fiéis a Jesus e não a Roma. Percebeu? A cidade aqui de Esmirna tinha a pretensão de ser a primeira, não é? Concorrendo com Éfeso, aquela coisa toda. Mas Jesus diz: eu sou o primeiro e o último. Estava falando isso. Nós somos chamados a sermos fiéis até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Mesmo num contexto de hostilidade, de perseguição, de perdas, de danos, não é? De desonestidades. Nós somos chamados a ser fiéis. Nesta igreja de Esmirna, tinha um bispo, em certo momento. O nome dele era Policarpo. Ele era discípulo do apóstolo João. João morreu. Policarpo continuou. Policarpo era o nome dele, discípulo do apóstolo João. Ele foi martirizado no ano 155 depois de Cristo. Primeiro, segundo, terceiro século da igreja nós conhecemos como patrística, período da patrística. O ano 155 está aí. Logo depois da morte de João, ele segue, ele está nessa igreja, está fazendo tudo que um cristão deveria fazer. O líder humano dessa igreja, levantado por Deus, estava lá, Policarpo. Sabe o que fizeram com ele? Lá em Esmirna. Capturaram Policarpo. Arrastaram Policarpo até a arena. Foi isso que fizeram com ele. Tentaram intimidá-lo. Colocaram ele lá, cercaram ele de feras. Para intimidá-lo, para ele negar. Ameaçaram ele com fogo. Fizeram isso com Policarpo. Você sabe o que ele respondeu? Isso aqui, ó, abre aspas. Vocês me ameaçam com um fogo que pode queimar apenas por alguns instantes, a despeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Façam o que tem que fazer. Diante dos seus algozes. Não negou. O bispo de Esmirna, fiel a Cristo. Os algozes dele, aliás, tentaram forçá-lo, então, a blasfemar contra Cristo. Não deu certo de um jeito, vamos tentar de outro. Vai blasfemar contra Cristo. E ele respondeu, abre aspas: eu o sirvo há 86 anos, e ele só me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor, aquele que me salvou? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Sabe o que aconteceu? Os inimigos furiosos queimaram ele vivo em uma pira. Enquanto ele estava lá sendo queimado vivo, sabe o que ele estava fazendo? Orando a Jesus, louvando a Jesus pelo privilégio de morrer por Cristo, como mártir. E às vezes, nós estamos tão preocupados com coisas supérfluas. Ai, mas o irmão não falou comigo. Isso. A igreja de Cristo é muito além do que você possa imaginar. Nós estamos talvez muito aquém do que é a igreja de Cristo.
Hoje Jesus espera do seu povo o quê? Fidelidade na vida. Na vida. Jesus espera do seu povo fidelidade no testemunho. Jesus espera do seu povo fidelidade na família. Jesus espera do seu povo fidelidade nos negócios. Ah não, mas é só uma coisinha ali. Está errado. Está errado. Jesus espera do seu povo fidelidade na fé. É isso que Jesus espera. Na fé. Meu irmão e minha irmã, não venda aí não o seu Senhor por dinheiro, como fez Judas. Não faça isso. Isso é infidelidade. O Antônio, né? Fidelidade. Não troque aqui o seu Senhor por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Tua consciência é preciosa como cristão. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como fez Acã. Está lembrado? Seja fiel a Jesus. Seja fiel a Jesus. Ainda que isso lhe custe, talvez, aí, o teu relacionamento. Seja fiel a Jesus. Ainda que isso lhe custe o teu emprego, como o de várias pessoas nós já sabemos. Seja fiel a Jesus. Ainda que lhe custe o sucesso daquilo que entende-se por sucesso. Seja fiel a Jesus. Ainda que lhe custe até mesmo o casamento. Seja fiel a Jesus. Ainda que lhe custe a sua vida. Seja fiel a Jesus. Jesus diz que aqueles que são perseguidos por amor a Ele são bem-aventurados, macários, mais do que felizes. Os que são perseguidos, parece um paradoxo, não é? É isso mesmo. Foge da razão humana, da razão humana. Foge, meus irmãos. O servo não é maior que seu senhor. O mundo aqui perseguiu Jesus e também nos perseguirá. Não pense que vai ser diferente. Não pense que vai ser diferente. Nós seremos perseguidos, já estamos. A Bíblia diz que todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. Está lá. Quer viver piedosamente? Você vai ser perseguido. Essa aí é a tua recompensa na terra. Vai ter algo reservado melhor. Paulo diz, Filipenses capítulo 1, verso 29. Paulo diz, porque vos foi concedida a graça, veja bem, de padecerdes por Cristo, e não somente o crerdes nele. Crer em Cristo é uma coisa, padecer por Ele é graça. É coisa boa. Que paradoxo, não? É coisa boa. Enquanto nós estamos aqui, nesse momento, muitos dos nossos irmãos estão selando, regando com seu sangue, para que continuem fiéis a Cristo, mundo por aí afora, sem negá-lo. Muitos. Aqueles que foram fiéis no pouco, estão sendo fiéis no pouco, certamente serão recebidos pelo Senhor com honras, não porque nós somos bons, não. Tudo é por Ele, volta para Ele, é para Ele. É para o Senhor. Mateus 25 e 21 diz isso. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí essa parte final da frase é melhor. Entra no gozo do teu Senhor. Vem. Acabou o choro, acabou o pranto, acabou a dor, acabou a perseguição. Jesus conhece quem somos. E não só quem somos, Ele também sabe tudo o que acontece conosco. Você leu aí comigo no verso 9? Este fato é fonte de muito conforto. Saber que Ele sabe quem somos, saber que Ele conhece o que passamos, é reconfortante. Você devia descansar o seu coração. É aquela paz que excede todo o entendimento. É aquela mesmo. Não é? Paulo, numa cadeia, preso, escreve a carta aos filipenses. Os filipenses estavam vivendo numa ansiedade desenfreada. Estavam também, de igual modo como Esmirna, tomando as posses dele, estuprando crianças, mulheres e etc. Fazendo um monte de atrocidade. E Paulo estava lá escrevendo a carta de dentro da cadeia. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem a necessidade de vocês diante de Deus com súplica e ainda mais, com ações de graça, com gratidão.
Ô Paulo, você não está vendo, não? Está com gratidão, agradecendo? Sim, o Senhor conhece quem nós somos. O Senhor sabe o que nós passamos. Tem um destino. No final das contas, você já sabe quem vence. Você já sabe. Jesus conhece as nossas aflições. Ele sabe. Porque ele anda no meio dos candeeiros, né? Essa é a linguagem usada aqui nessas cartas. Ele anda no meio dos candeeiros. Sua presença aqui nunca se afasta. A nossa vida aqui não está solta, não. Ele nem está vendo. Nossa vida está segura por Ele. Está nas mãos dele. O nosso Senhor aqui, Ele não dormita, ou seja, Ele não pestaneja, Ele não tira aquele cochilo ali, eu tirei o cochilo, aconteceu. Ele não dormita. O guarda de Israel não dormita, é o Senhor. Ele não dorme mesmo, né? Nem pestaneja, nem dorme. Não. Ele está olhando para nós, é claro que está, em todo o tempo. Olhando para nós, Ele sabe o que cada um de nós, individualmente, é claro, em primeiro momento, passa. Ele sabe. Talvez eu não saiba, mas Ele sabe, individualmente. Mas Ele também sabe o que nós passamos no aspecto coletivo, como a igreja dele nesse mundo. Ele também sabe, Ele não está alheio a isso. Ele conhece nossa tribulação. Ele sabe das nossas lutas, das dores, não é? Ele sabe das nossas lágrimas. Ele sabe. Ele não está alheio à situação, não. Ele sabe que diante do olhar dos homens nós somos pobres. Só isso, talvez. Diante do olhar dos homens. Mas Ele tem reservado para nós belos tesouros. Belos tesouros. Aliás, a palavra diz que Ele já está com o nosso galardão nas mãos. Já está. Está na mão dEle. A não ser que você não creia em Jesus. A não ser que você não creia que Ele é Criador e sustentador de todas as coisas. A não ser que você não creia que Ele pode todas as coisas. Mas se você crê isso, o Evangelho não é o Evangelho de algodão doce, que nos promete bênçãos e bênçãos atrás de bênçãos, e chave, e receba, e não sei o quê. O Evangelho é isso. Ele nos dá coisas por misericórdia, não é? Por misericórdia. Mas o Evangelho nunca foi sobre isso. Jesus sabe das calúnias que o mundo desfere contra o seu povo. Ele sabe. Ele sabe o veneno das línguas, não é? Peçonhentas que conspiram contra a igreja que é dele. Ele sabe. Você acha que ele não sabe? Ele sabe. Ele sabe que nós somos entregues à morte, mas ao mesmo tempo temos a coroa da vida. Ele mesmo falou: vocês serão entregues como ovelhas para o matadouro. Você acha que ele não sabe? Ele sabe. Jesus permite o sofrimento com um propósito. Não é porque Jesus, olha o Eli lá sofrendo, que maravilha. Vocês entenderiam Jesus desse jeito? Não é sobre isso. Há um propósito para nos provar e não para nos destruir, de forma nenhuma. A intenção do inimigo, essa sim, é de destruir a nossa fé. Esta sim. Mas o próprio Jesus fala totalmente ao contrário. É de provar, refinar a nossa fé. É isso o sentido. Nossa dependência está nele. Os judeus estavam furiosos. Isso é um fato. Por trás do aprisionamento, dos aprisionamentos do coletivo. Era o diabo que estava por trás. Como a gente, né? Entende? E até mesmo das mortes. Mas quem realiza os seus propósitos é o Senhor. O Lutero, ele dizia assim, Martinho Lutero: Satanás não é mais do que um cachorro na coleira de Deus. Ele é só isso aí. Um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde Deus permite. O sangue dos nossos irmãos serviam para fazer a semente do Evangelho crescer em prol do reino. O fogo das provas só consumirão a escória, só queimará a palha. Porém o Altíssimo Senhor tornará os que são deles, tomará nas suas mãos os que são deles cada vez mais puro, tornando mais puras essas pessoas, mais dignos, porque nós somos indignos, mais fiéis. Não pense que a fidelidade parte de você, nem isso. Jesus estava peneirando. Eu não sei se vocês já peneiraram, né? A areia, quando você compra aquela areia grossa, você tem que
ele estava peneirando a sua igreja. Jesus estava fazendo isso, peneirando a sua igreja, para arrancar da igreja dele as impurezas. Era o que Jesus estava fazendo. Nosso adversário tenta destruir, Jesus prova para refinar. Nós precisamos olhar de uma forma bem clara para além das provações, e não para as provações. Nós precisamos olhar de uma forma bem clara para o glorioso propósito de Jesus. Vai além disso. Nós precisamos olhar aqui para além do castigo. Nós olhamos para o benefício que Ele nos dará, e não por interesse, mas porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Nem sempre o Senhor nos livra, veja bem, nem sempre o Senhor nos livra da fornalha, nem sempre. Às vezes o Senhor nos livra na fornalha, mas e se Ele não nos livrar, não livrar a nossa vida terrena, nem mesmo na fornalha, entenda que a sua alma e a minha alma está guardada nas mãos do Senhor. Nós não sofreremos o dano da segunda morte. Tem noção do que é isso? Talvez para você pareça coisa boba. Você tem noção do que é isso? Vida eterna. Que nós possamos dizer como Jó, não é? Você lembra o que Jó disse? Ainda que ele me mate, ainda que ele faça isso, nele esperarei. Ele sabia que era o Redentor dele. Ele sabia que por fim o Redentor dele se levantaria. Jesus controla tudo que sobrevém à vida. Não pense que não. Nenhum sofrimento pode atingir cada um de nós, exceto segundo a sua expressa permissão. Não tem nada por acaso. Nenhum sofrimento pode nos atingir, senão com a permissão de Cristo Jesus. Ele adverte os crentes de Esmirna aqui sobre o que está para acontecer. Ele fixa um limite nos sofrimentos. Você notou isso? Jesus sabe quem está por trás de todo ataque à sua vida, como agente, né? O inimigo que nos ataca não pode ir além do limite que Jesus estabelece. Ele não pode. A prisão ela será breve. Estava dizendo para eles, lá em Esmirna, será breve. E Jesus estava dizendo, fiquem tranquilos. Não temam, não tenham medo do que vocês têm que sofrer. Não fiquem com medo, não. Algumas questões que nós podemos ver aqui. A primeira, o sofrimento é certo, você vai passar pelo sofrimento. Mas que notícia, hein? Eu vim para um culto festivo de ceia e ouvi lá que o pastor está dizendo que eu vou passar pelo sofrimento. Sim, eu e você. É certo, não há nenhum talvez aqui. Nós passaremos por sofrimento. Mas tem uma segunda coisa. Esse sofrimento é limitado. Tem um limite estabelecido por Deus. A tribulação tem fim. Terceiro, que nós vemos aqui, ela será brevíssima. Não dá nem para comparar nas coisas que nos estão reservadas. Brevíssimo. Tem um hino que creio que nós já cantamos aqui, uma vez. Sempre na Penha nós estamos recorrendo aí, louvando ao Senhor com esse hino. O nome é Estamos de Pé. Vocês conhecem? Talvez conheçam, não pelo título. A letra desse hino aqui, belíssima. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos, o refrão diz. Não caminhamos pelo que vemos. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Está lá. É o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. O refrão desse hino. Vivemos por fé. Nós estamos de pé. A perseguição, outra estrofe diz, não parou a igreja. Não. O Coliseu, as feras que mataram os nossos irmãos, o Coliseu não parou a igreja. A tribulação, o sofrimento que eles sofreram lá, não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Não pararam. O inferno não pode prevalecer. Não pode prevalecer.
O restante do louvor diz: vamos avançar. Nós não vamos parar de crescer. Não vamos. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nem Esmirna, nem atualmente. Ninguém. Nós não caminhamos pelo que nós vemos. Nós vivemos por fé. O fato, meus irmãos, voltando aqui à exposição. O fato é que nós caminhamos assim como igreja, vencendo. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque Jesus já passou de forma vitoriosa pelo caminho do sofrimento que nos atinge. Jesus já passou lá, de forma vitoriosa. Ele também enfrentou tribulação. Jesus enfrentou, foi homem de dores, o servo sofredor. Ele sabe o que é padecer. Ele foi pressionado pelo inferno, mas não cedeu. Ele passou por lá. Não só por isso, ele passou por pobreza. Ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. O rei do universo, o rei do universo. Não somente isso, ele foi caluniado. Chamaram Jesus de tudo quanto é coisa: beberrão, impostor, blasfemo, possesso. Ele expulsa os demônios por nome de Beelzebu. Possesso, blasfêmia contra o Espírito Santo. Chamaram ele de tudo quanto é coisa. Não só isso, ele foi preso, açoitado, cuspido, pregado numa cruz. O sangue verteu lá na cruz, o corpo dilacerado. Ele passou pelo caminho do sofrimento. Agora, esse mesmo Jesus que passa pelo caminho do sofrimento está dizendo à igreja assim: não temas as coisas que tem de sofrer. Não temas as coisas que tem de sofrer. Ele tem poder para consolar, você acha que não? Ele tem poder para consolar, porque ele foi tentado como nós, só que não pecou. Ele tem poder para nos socorrer, porque ele trilhou o caminho do sofrimento e venceu a morte, venceu o inferno e está vivo pelos séculos dos séculos. Quem tem ouvidos? A conclusão do texto diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra para a igreja de Esmirna e para nós é: considerem-se candidatos à vida. Considerem-se candidatos à vida. Sob tribulação, pobreza, difamação, perseguição e até mesmo morte, continuem fiéis. Essa é a palavra do Senhor para Esmirna e para nós. Não olhem aqui para o sofrimento, mas olhem para a recompensa, não como um cristão interesseiro. Não é isso que ele está dizendo. Só mais um pouco, só mais um pouquinho, um pouquinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. Só mais um pouco, e nós ouviremos o Senhor nos chamando de volta para casa. E qual vai ser a fala do Senhor para nós, fiéis, cristãos, genuínos? Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, entrem na posse do reino que vos está reservado desde antes da fundação do mundo. Nós já sabemos o que vai acontecer. Devemos ser fiéis. Lá não terá mais morte. Lá não terá mais pranto. Lá não terá mais dor. Apocalipse 21, 4 fala isso. Não tem. Acabou. E ainda ele fala: o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Não vai sofrer. Nós podemos enfrentar, meus irmãos, a morte. Perdão. Até o martírio. E nós vamos enfrentar. Podemos enfrentar a morte até o martírio. Mas nós escaparemos do inferno, que é a segunda morte. E nós entraremos no céu para ter a coroa da vida. Nós podemos até perder a nossa vida terrena. Pode acontecer isso. Mas então a coroa da vida nos será dada. E nós viveremos eternamente. Pode até acontecer. Mas o que está reservado é maior. Queridos irmãos, finalizando. Diante da dificuldade que nos cerca, diante dos problemas que nos cercam,
eu e você, nós não devemos ficar paralisados nessas dificuldades e nesses sofrimentos. Não fique paralisado, não. Não negocie princípios e valores bíblicos diante das dificuldades e dos sofrimentos. Não coloque a sua atenção, o seu foco diante dessas dificuldades ou nessas dificuldades e nesses sofrimentos. Antes seja fiel e coloque o seu foco no Senhor. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 4, 17 e 18, um dos textos mais bonitos também da Bíblia Sagrada, sempre eu cito. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, terrenas, não é? Não, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a mensagem do Senhor para o nosso coração. No culto de ceia, estamos rememorando Ele, relembrando Ele, o sacrifício dEle, a ressurreição, a ascensão ao céu, o retorno dEle prometido, é o que estamos aguardando. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor.